Muito bem, doutor. Ontem eu fiz uma chamada aqui para a nossa entrevista a respeito dos dentes das pessoas de mais idade, né? Eu converso com muita gente na rua e algumas com dente, outras sem, outras com dentadura. E semana retrasada, acho que foi semana passada, quando o doutor estava aqui, a gente recebeu uma dúvida por telefone, e a Fernanda me passou aqui, de uma telespectadora perguntando a respeito de dentadura para o pai, para o tio, não me recordo ao certo. A dentadura para o idoso é bom ou é ruim? É muito bem-vinda. Ela tem que estar ajustada, tem que estar fazendo uma manutenção. Às vezes tem uma atrofia de gengiva e ela fica solta, e muitos idosos acontece isso, mas a dentadura é muito bem-vinda. Se eu já perdi meus dentes naturais, o ideal é preservá-los ao máximo, tentar cuidar para isso, mas se não, ela tem um processo de mastigação, e o processo de mastigação tem a ver com o estado nutricional. O idoso, principalmente, precisa de muita proteína, e proteína, a maior fonte de proteína está na carne, tem no leite, derivados, mas na carne principalmente. Então, eles até reclamam, eu não como muita carne porque eu não consigo mastigar. Então, na verdade, porque é uma falta de dentição, o chamado, o famoso banguelo, né? Banguelo. Certo? Então, na verdade, a dentadura tem um papel importante porque vai ajudar no processo mastigatório dessa pessoa e, consequentemente, no estado nutricional dessa pessoa. Entendi. Agora, existe alguma idade específica para se fazer um implante, por exemplo? Quem não quer usar a dentadura, não quer ficar banguelo, vai fazer um implante. Tem alguma restrição com relação à idade? Não, a gente tem, primeiro, ter um profissional habilitado, né? Porque é um procedimento cirúrgico, né? Tomar alguns cuidados, ver o estado desse paciente como um todo, ver o estado de saúde desse paciente, se ele tem alguma doença como um diabetes, se esse diabetes está bem controlado ou não antes de fazer o procedimento, e se tem algum outro problema mais sério, né, em que risco de osteoporose, se o osso, fazer uma avaliação óssea, se esse osso vai conseguir suportar o implante. Mas o implante dá até melhor mastigação, maior firmeza, maior força, e aí esses pacientes ficam mais beneficiados, inclusive, do que as próteses dentárias. Agora preste atenção nessa informação, minha querida, meu querido. Eu duvido que você sabia disso que eu vou te falar. Hoje é Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Então, vamos ficar atentos. Está aí no Outubro Rosa do câncer de mama, mas a osteoporose também é uma doença muito importante, principalmente para vocês mulheres. Ela acomete muito mais as mulheres do que os homens. Uma doença silenciosa, a gente não sente nada da osteoporose até que eu tenha uma fratura. E essa fratura pode trazer consequências, desde risco de cirurgia, de fazer uma prótese, risco cirúrgico, de eu ter que ficar acamado, então dá uma mortalidade alta. Então nós temos que tomar muito cuidado com a osteoporose, fazer a prevenção. Hoje o dia de combate à prevenção, ou seja, a prevenção da osteoporose, e não começa quando a gente tem cabelo branco, quando a gente fica com a certidão amarela. A prevenção de osteoporose começa muito mais cedo. Então mulheres, principalmente magrinhas, pele branca, olho claro, né? Então começa a se cuidar. Não me encaixo aí, né? Começa a se cuidar. Quem fuma, muito mais cuidado, vamos parar de fumar, até para osso o cigarro não presta. Mulher mais que homem, doutor? Que injusto. Poxa vida. Entre tantas injustiças que existem nesse mundo, mais uma, essa é mais uma. Então, na verdade, o grande momento é porque, primeiro, durante o desenvolvimento, as mulheres têm menos massa muscular normalmente e menos porte físico. Entendi. E quando eu tenho carga no óssulo, eu tenho formação óssea. Então, o homem, por mais tamanho, né, maior massa e maior massa muscular, inclusive, e às vezes fazem mais exercício, eles têm maior desenvolvimento ósseo. Então, esse é um ponto, ele tem mais reserva. E depois vocês, da menopausa, começam a perder o hormônio. Porque o estrógeno, o hormônio produzido por vocês até a menopausa, é um hormônio que protege o osso, ele ajuda na formação óssea. E depois da menopausa, a gente começa a retirar mais osso do que formar por deficiência de hormônio. Então, vocês, mulheres, depois da menopausa, aumentam mais o risco. Ou seja, tem uma reserva normalmente menor e tem um fator agravante, que é a perda maior pela deficiência de hormônio. E a osteoporose não dói. Não dói. Às vezes você fala assim, eu tô com uma dor no osso aqui. Não dói, né, doutor? Aprendeu bem. Aprendi bem. Doutor, vem direto, a gente aprende. Não dói a osteoporose. Se o osso dói, o que é?
Normalmente é uma artrose ou até uma outra doença, né? Que pode ser um mieloma múltiplo, até um câncer ósseo, mas normalmente a maior causa de dor é óssea na articulação, né? Que é a osteoartrose, a chamada artrose. Exercício físico de impacto, correr, fazer aquelas aulas de jump, caminhar. Para formação óssea, para prevenção, para combate à osteoporose, excelente. Precisamos ver se a gente já não tem uma artrose instalada, que aí é muito impacto e é problema. Ô, gente, isso é muito importante. Osteoporose pode fazer exercício. Deve. Deve. Agora, para artrose, não. Não, pode ter. Não, acho que não seria esse o exato, muito radical. Radicalizei, né? Não pode Hoje você está meio radical. Mas na verdade, pode fazer exercício, mas tem que ser bem orientado. E dependendo do exercício, como você colocou, acho que quando você fala não, é o não muito impacto, né? Então, na verdade, o exercício dentro da água até dá para fazer. Entendi. Dependendo do grau da artrose, dá até para fazer fora da água e orientado. Pode até fazer musculação, contanto que a gente tenha um profissional adequado nos monitorando. Perfeito. Vou responder essas dúvidas aqui. Vamos lá. Semana passada. A Sueli ligou semana passada, ela escreveu assim, ó. Ela falou, aliás, que tem 2 hérnias lombares e um desgaste grande na coluna. O médico já indicou cirurgia, mas ela não quer. Aí ela pergunta, tem como aguentar sem cirurgia? Ela é diabética e toma insulina todos os dias. Qual que é a solução? Para aguentar, tem. Né? O problema é se essa hérnia está causando dor ou se já está causando uma compressão mais importante além de dor que está levando a alterações neurológicas. Mas para dor tem, a gente tem medicações para dor. Mas provavelmente já deve ser um grau bastante avançado, ela já deve ter feito fisioterapia e tudo mais, alguma tentativa para não operar. Né? Para um médico ter indicado a cirurgia já deve ter um bastante comprometimento. Entendi. Não tem relação com o diabetes, só tem que tomar cuidado, como a gente disse até no implante agora, se for fazer essa cirurgia tem que estar muito bem controlado esse diabetes para fazer a cirurgia, mas não que a insulina, o diabetes, como ela já usa insulina, tenha a ver com a hérnia. Ela não fala a idade? Não fala a idade. Então, na verdade, quanto mais idade, só tomar maior cuidado com o pré-operatório, que é feito por um cardiologista, com todo cuidado. Mas se tem indicação cirúrgica e não tem mais jeito e ela sofre muito com dor, é cirúrgico mesmo. Tem que fazer. Ô, Sussu, vai ficar sofrendo com dor aí? Ruim, né? Mas eu entendo. Cirurgia sempre é uma cirurgia, né, doutor? E quando fala coluna, tem-se muito medo, mas melhorou muito as técnicas hoje. Coluna lombar não é tão problemático, né? Uma coluna cervical é muito pior. Então, tem que ser avaliado com cuidado, mas vale a pena estar pensando na cirurgia. A Zilda tem uma filha de 13 anos que tem 1,66 m de altura. Vamos chamar o pediatra. Vamos chamar o pediatra, tá certo? Tá bom essa relação idade-altura para a filha dela? Diz que tá com problema na coluna, menina, com 13 anos, mas também computador. Tá muito cedo, né? A gente precisa ver se ela nasceu com algum problema congênito, se já nasceu com alguma deformidade nessa coluna. E se não, a gente, como você muito bem colocou agora, está muito atento para a questão postural. Ela fala então, aqui, a gente até brincou a semana passada aqui na sua postura, que estava bastante forçada assim, erradamente, né? Comecei assim, certo? Então, tem que estar muito atento para isso, principalmente em termos de computador, de televisão, do sofá. Eu acho Toma que muito cuidado. Doutor José, porque a Zilda ainda fala assim, ó, que a filha dela está com a postura bem curvada. Pode usar, ela pergunta, pode usar aquele aparelho para proteger a coluna que o doutor falou semana passada? Aquilo que a gente falou é um 8 para colocar no ombro, para melhorar aquela postura do ombro para frente, uma proeminência que você estava fazendo aqui forçadamente. Isso. Na verdade, para ela teria que avaliar talvez uma RPG, uma especialidade da fisioterapia, né, que melhore essa questão postural, associada ou não a pilates, por exemplo, que vai melhorar a musculatura paravertebral e vai, junto com a correção da postura, melhorar a coluna dessa menina. Muito cedo, 13 anos, para estar sofrendo e para ter problema futuro mais sério. Nossa, com 13 assim, imagina mais para frente? Ô pais, mães, vamos ficar atentos aos filhos aí, tá bom? Postura da criançada. Doutor, obrigada, querido. Uma ótima semana. Para nós, até semana que vem. Obrigada.